Fala, Fenômeno Azul! Sejam todos bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho Costa e diariamente a gente está aqui trazendo as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Azulina. Se inscreva no canal para você estar concorrendo a um mês de TV online. É só você se inscrever e automaticamente você já está concorrendo. Se você quiser fechar um pacote de canais aí, o número do Marcos está aqui no primeiro comentário fixado. Ele te dá alguns dias de teste para você testar o aplicativo. É tudo certinho, não trava nada. Eu uso aqui em casa e super recomendo para você a TV online da UniTV do nosso amigo Marcos. Tamo junto. Você aí que tá com o nome sujo no SPC e Serasa, meu patrão, eu vou resolver o seu problema. Na verdade, quem vai resolver é a Brasil Limpa Nomes. Entre em contato, o número tá aqui no primeiro comentário fixado. Não importa quanto você deve, a Brasil Limpa Nomes vai resolver o seu problema. Mande um zap, tire as suas dúvidas, eu lhe garanto, você não vai se arrepender, vai ficar com o nome limpo na praça para você usar o seu cartão, fazer investimentos, aí abrir uma conta e o seu score ainda vai ficar lá no alto. Entre em contato aí, depois você comenta aqui, pô Renato, comemorando na verdade, tô com meu nome limpo, a Brasil Limpa Nome resolveu o meu problema, beleza? Tá aqui no primeiro comentário fixado o número da Brasil Limpa Nomes, beleza pessoal? Desde já agradeço aí, na verdade, desejo a todos os pais um feliz dia dos pais, para todos os azulinos, todos os bicolores, todos os tunantes, né cara, um feliz dia dos pais para nós aí, e que todo mundo tenha, todos os pais tenham um domingo super abençoado, beleza? Então, pessoal, ontem eu fiz uma live, né, meio sonolento, né, não vou mentir para vocês, como eu falei, ontem no primeiro tempo do jogo do Clube do Remo, eu cochilei, na verdade eu dormi, né, para vocês terem noção, porque eu não vi todo esse desespero que principalmente no nosso grupo lá do Zap, né, estavam comentando, estavam desesperados, e vocês sabem, né, cara, quando é para meter o cacete, eu meto mesmo, e não tem dessa de passar pano não, entendeu? Então eu vi os nossos amigos muito desesperados, reclamando muito, né, não vou dizer que não estavam com razão, entendeu? Mas eu achei ontem que não era para tudo isso, tanta reclamação, como eu falei, né, cara, se eu dormir no primeiro tempo é porque o América não estava sufocando tanto o Clube do Remo assim. Eu não vi isso, entendeu? Na minha visão, o Remo fez o que tinha que fazer ali. Jogamos fora de casa, né? O Marcelo Rangel fez 2 defesas e aquela posse de bola do América, ela era ilusória na minha visão, cara. O América tá muito mal. Entendeu, pessoal? É claro, o Remo precisa melhorar muito, muito. Tá aí nas redes sociais, né? Até parabenizo a torcida do Remo, que pelo que eu tô vendo tá mudando. Não tá se acomodando, né? Tá metendo quente mesmo aí, porque o que o pessoal lá dentro do Clube do Remo quer é que a torcida seja o que sempre foi. Acomodada, venceu lá fora, pronto, tá tudo perfeito. E não é isso, a realidade não é essa. Se for para querer subir para a Série A, muita coisa tem que melhorar nesse time aí. E é isso que a torcida do Remo tá enxergando. Entendeu, pessoal? Então eu parabenizo todos os torcedores aí que não estão se acomodando por uma vitória, que foi uma ótima vitória, num bom momento, né? No momento que tinha que vir essa vitória, né? Depois daquele fiasco contra a Ferroviária. Entendeu? Então a gente tem que, né, cara, pegar no pé desses caras, ganham muito bem e, né, o que adianta ficar acomodado, comemorar, né, ir pra doca depois de uma vitória contra o América e chegar aqui no Mangueirão contra o Botafogo de São Paulo da mancada? Não adianta nada, cara. Então as cobranças tem que continuar, cara. Tem que continuar. E ainda falando do jogo de ontem, tá, pessoal, eu falo por mim, não sou Maria vai com as outras, respeito quem achou o jogo uma merda, aí o Remo não jogou nada, mas eu, sinceramente, cara, não vi
todo esse apavoro que o Remo levou. O Remo, na minha visão, fez um jogo tranquilo. Eu não vi o América botar tanta pressão. Foi, na verdade, uma falsa pressão. O América não jogou absolutamente nada, pessoal. Nada vezes nada. Entendeu? E já estamos ali na zona de rebaixamento. Como eu cobrei aqui. Se os caras estão mortos na competição, o Clube do Remo tem que fazer o quê? Sepultar o morto. Não ressuscitar. Coisa que não aconteceu. Esses 3 pontos foram muito importantes, né? A torcida do Remo tá pegando bastante ainda no pé do Antônio Oliveira, mas eu falo uma coisa para vocês. Eu, sinceramente, tá, pessoal, não vejo tanta diferença no estilo do jogo do Remo no início, quando era o Daniel Paulista, porque o Remo só se deu bem sendo reativo. É um padrão de jogo sofrido, mas era assim que o Remo jogava, cara, com o Daniel Paulista. O que o Daniel Paulista fazia de melhor que o Antônio Oliveira era nas substituições, tinha ali umas jogadas ensaiadas, entendeu? Mas o Remo sempre jogou, até mesmo com o Daniel Paulista, reativamente, cara. Vamos ser sinceros. E quando o Daniel Paulista foi para o Sport Recife, o Remo já estava numa decadência. Vocês lembram disso? Não estou em hipótese alguma defendendo o português aqui, não. Vocês sabem como eu sou, né? As mudanças que ele fez até hoje no time foi muito graças à pressão da torcida, como a saída do Kaique, entendeu? A saída do Pedro Castro, a saída do Viseu, que vinham ruins nos jogos, e a torcida bateu nesse cara aí e ele mudou, entendeu, pessoal? Então é mais mérito de nós torcedores do que ele próprio, e por mérito de jogadas individuais, né, de jogadas isoladas. Dizer que o Remo tem padrão tático, tem um padrão de jogo, jogada ensaiada, infelizmente, cara, o Remo não tem, entendeu, pessoal? Então, né, o Clube do Remo ontem entrou com Marcelo Rangel, Nathan Santos, Camutanga, Reinaldo e Alan Rodrigues, Caio Vinícius, Cantídio e Pavani. Na frente, Nico Ferreira, Davó, Marrone. Esse foi o trio de ataque. Como eu falei, Marcelo Rangel, quantas defesas ele fez? Se eu não me engano, os caras deram 2 ataques e nem foi perigoso. Teve uma bola ali que o William Bigode errou de cara, né? E creio que foi só essa e um chute. Então, por isso que eu falo pra vocês, eu não vi essa pressão, cara. Entendeu? Eu não vi essa pressão. Tudo bem, aí eu concordo. Se fosse um time melhor, o Remo poderia não ter saído com a vitória. Entendeu? Aí eu concordo com vocês. Agora dizer aqui o Remo foi amassado pelo América, que o América deu um apavoro no Remo, eu não vi isso, cara. Né? Será que é o Dia dos Pais que tá deixando eu com o coração mole? Não é possível, cara. Será que só eu vi esse tipo de jogo? Eu não senti o Remo ameaçado ontem, cara, sinceramente. Antes que os lunáticos venham falar que Renato tá dizendo que o Remo jogou muito. Não, o Remo não jogou bem. O Remo jogou o que tinha que jogar, o que tinha que fazer. Foi reativo ali. Uma coisa que eu achei muito bacana foi que o Remo não teve, na verdade nunca teve, que foi malandragem no final do jogo aí. Então no final do jogo o Remo foi malandro, segurou a bola ali na frente. E isso aí eu achei bacana. Tem que ser assim mesmo. Todo mundo faz isso com o Remo. Por que o Remo não pode fazer com os outros? Entendeu? Então o Remo foi esperto. O Antônio Oliveira demorou um pouquinho para fazer o que ele teria que ter feito com o Goiás. Não recuado o time. Teria que ter colocado jogadores para puxar um contra-ataque ali. Que pena que no jogo contra o Goiás o Regis não tava, né? Mas ele fez nesse jogo o que era para ele ter feito contra o Goiás. Não recuado o time e colocado o Reinaldo, tirado um zagueiro e colocado outro, mas colocar um cara para conseguir um contra-ataque, e aí os caras iam dar uma freada, como o América deu. Entrou quem? Entrou Regis, Viseu, Janderson e Jaderson, porque Pedro Castro eu não conto, porque para mim esse cara aí, ele é um finado em campo, entendeu? Quando o América estava na pressão no segundo tempo, na verdade uma falsa pressão, ele colocou esses jogadores. O que aconteceu? Como eu falei ontem na live,
o América deu uma freada, porque eles viram, a gente vai levar mais gol. E foi isso que aconteceu. O Remo equilibrou a partida com a entrada do Regis, Janderson, Jaderson e Viseu, que ontem entrou muito bem, cara. Então a gente tem que ser realista. A gente aqui jamais está passando pano. Eu posso até estar errado, cara, mas é a minha visão. Se você não concorda, beleza, né, cara? As cobranças têm que continuar. Como eu falei, não podemos nos empolgar com uma vitória. A gente fica feliz. São 3 pontos, né? Estamos na briga ali, né? Aos trancos e barrancos, mas estamos ali. É diferente de uns e outros aí que estão, né, lascado lá na zona de rebaixamento. Então, o Marcelo Rangel, como eu falei, não teve tanto trabalho, né, muito seguro ali nas bolas rasteiras ali, em que ele encaixa ali a bola, né, ele não é um goleiro de dar rebote, graças a Deus. Jogo tranquilo do Marcelo Rangel, tá, pessoal? O Nathan Santos como eu falei, é um bom jogador, mas eu acho ele lento como lateral direito, não como lateral esquerdo, não é ruim, entendeu? Mas eu ainda fico ali com uma insegurança. Parece que ele gosta de fazer uma gracinha a mais ali naquela parte defensiva ali, e eu fico muito receoso com aqueles dribles do Nathan Santos. Mas é um bom jogador, cara, é um bom jogador, mas tem que tomar muito cuidado com aqueles dribles que ele dá às vezes displicente ali, né, na parte defensiva, que uma hora ele entrega uma paçoca ali e pronto, o trabalho que ele tá fazendo aí, que tem muita gente gostando, vai tudo por água abaixo. Então, vamos com calma, Nathan Santos. Se for para driblar, dribla lá no ataque, mas eu, apesar de tudo, não sinto ainda tanta segurança nesse jogador como lateral esquerdo, beleza? Camutanga e Reinaldo, cara, foram praticamente perfeitos. A torcida pediu o Reinaldo, tá aí, o Reinaldo tava ali, precisava só de ritmo, cara. Fez uma bela dupla. Camutanga, não tem o que falar, esse cara é um guerreiro, meu irmão. É um guerreiro, pelo menos está se mostrando um guerreiro aí, é um cara que não desiste das jogadas. E parabéns para a dupla de zaga aí, que, ao meu ver, quando um time tem um padrão de jogo reativo, entendeu? Que vai sofrer muita pressão, a gente tem que ter o quê? A parte defensiva tudo alinhada. Se tiver sempre a sobra de bola sobrando pro Remo, jogada aérea, sempre os caras cabeceando, entendeu? Principalmente na sobra de bola, a gente vai saber sofrer no jogo, né? Não é uma palavra bonita, mas essa que é a realidade. Então o Remo estava muito bem postado ali defensivamente. E nas bolas que o América vinha pra cima, sempre a sobra de bola era do clube do Remo, né, cara? É difícil, né? A gente quer o nosso time jogando pra frente, mas esse é o padrão do Remo desde o tempo do Daniel Paulista, cara. Entendeu? Essa que é a verdade. A gente reclama que o Remo não propõe jogo desde o tempo do Daniel Paulista. Eu tô mentindo? Não, eu não tô mentindo. Entendeu? Então, a nossa parte defensiva estava alinhada, parabéns ali, né, cara? Alan Rodrigues, né, jogou muito bem defensivamente ali, muito por conta do Nico Ferreira, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele aí, Nico Ferreira. E o Alan Rodrigues também fez a sua parte ali, lutou bastante, né? Para quem não sabe, aquele jogador tava ali naquela parte ali, aquele moleque novo que era do Santos, que é venezuelano, não tô lembrado o nome dele, é um nome estranho, né, cara? Mas aquele moleque é um bom jogador, foi até sondado pelo Remo, e aquele moleque dá muito trabalho. O Alan Rodrigues ali, quando esse jogador tava ali atacando pelaquela parte, o Alan Rodrigues, muito por ajuda do Nico Ferreira, né, soube segurar ali, e praticamente eu não vi um ataque do América naquela parte ali, entendeu? Eles cruzavam a bola ali, tentavam infiltrar pelo meio, mas pelas laterais, principalmente pelo lado do Alan Rodrigues, eu não vi, né? Só se foi na hora que eu dormi, cara. Que eles atacaram, mas o Alan Rodrigues fez uma partida ali, não comprometeu, e fez uma partida mediana ali, como eu falei, não comprometeu na partida, e tá de parabéns, né? O nosso meio de campo aí, Caio Vinícius, muito criticado, né? Tocou muito a bola errada. Eu acho que o Caio Vinícius também falta, né, cara? Às vezes ele fica um tempo fora e depois, quando ele volta, ele demora a se alinhar de novo. Quando ele se alinha
quando o seu preparo físico começa a ficar em dia, o seu tempo de bola, ele começa a ser o Caio Vinícius que a gente se acostumou a ver, entendeu? Então, quando ele fica um tempo fora, né, como ele ficou contundido fora um tempo aí, então, creio eu que ele deve estar voltando aí na sua forma física aí, a ter o tempo de bola, tá, pessoal? Mas, sinceramente, mesmo o o Caio Vinícius não estando tão bem, eu prefiro 1000 vezes ele do que o Nathan Camargo. O Caio Vinícius passa muito mais confiança, apesar de não estar vindo bem. Entendeu, pessoal? Então, o Caio Vinícius muito criticado, muito erro de passe, mas é ele que tem que ser titular, cara, não tem outro. E não tem como ser Nathan Camargo, porque o Nathan Camargo, apesar de ser um jogador esforçado, mas não, na minha visão, não consegue carregar esse fardo aí, o cabeça de área do Clube do Remo, tá, pessoal? O jogador, quem mais? Cantilho, né? O Cantilho é aquele jogador, né, que vira a bola para um lado e para o outro. É um jogador que toca na diagonal. Graças a Deus não vejo esse cara voltando a bola, entendeu? Não vejo. É o cara que toca na diagonal. Só dele fazer isso aí, ele já foi melhor do que quase todos os cabeças de área que o Remo já teve. Porque a gente só teve praticamente jogadores caranguejo. O Shoa era o pior. O Shoa, ele pegava a bola e só tocava pro lado e para trás, cara. E eu não vejo o Cantilho fazer isso. O Remo acertou na contratação desse jogador. É um cara que dá aquele balanceamento aí na frente da cabeça de área. E para mim fez uma boa partida ali. Nada de brilhante assim como o time todo, mas fez o feijão com arroz ali. Só dele não errar passe, cara, já tá ótimo. Entendeu? Porque o cara no meio de campo, quando ele erra muito passe, pronto, acabou o time. Acabou. E o Cantilho tem um bom passe. Dificilmente ele erra um passe ali. O jogador Cantilho. Beleza? Pavani também, né, fez um jogo razoável, né? Não deu tantos lançamentos como fez contra o Goiás, né? Apesar do América estar com a linha alta também, eu avisei que eles vinham com a linha alta, ele vinha atacar o Remo, mas o América não tem a mesma qualidade do Goiás. O Goiás, né, tem uma qualidade absurda na frente do América, apesar do América ter bons jogadores, né, cara? E ontem o Pavani ali brigou ali, lutou, mas não jogou no mesmo nível que jogou contra o Goiás, né? Não comprometeu, mas a minha visão foi que o Pavani também fez o feijãozinho com arroz ali, né? Não jogou mal, mas também não foi nada além do normal aí no jogo. Como eu falei do Nico Ferreira, né, cara? Tem uma galera aí reclamando dele, que ele toca muita bola para trás. Lembrando, é a estreia do cara, entendeu? E o torcedor, apesar de eu não saber tão taticamente, porque eu não sou nenhum Guardiola de assunto de tática, mas eu conheço o básico. E taticamente, cara, o Nico Ferreira foi um jogador excepcional ali, ajudando o Alan Rodrigues, né? Recompondo, né? Marcando. A gente quer atacante para fazer gol, a gente quer atacante para atacar o time adversário, mas ele não foi bom nessa parte de atacar, mas na parte taticamente ajudando o Alan Rodrigues, ele foi quase que perfeito, cara. O Nico Ferreira é um jogador muito prestativo, eu gostei, sinceramente, é um jogador que ajudou bastante ali, recompondo. Não é um cara que ataca e fica lá na linha de fundo esperando o lateral se lascar aqui embaixo, não. Todo tempo a gente via o Nico Ferreira ajudando, principalmente na parte defensiva ali, no lado do Alan Rodrigues. E eu creio, cara, que esse jogador ele tende a melhorar, entendeu? A gente vai aguardar aí com o passar do tempo, mas taticamente eu gostei da partida do Nico Ferreira. Às vezes a gente tem que ver o que o técnico pede pro jogador, né, cara? A gente tem que ver, que eu não sei o que o português pediu pro Nico Ferreira, mas taticamente para mim ele foi muito bom jogador ontem contra o América Mineiro. Davó, né, cara, para variar, perdeu mais um gol, né? Graças a Deus sofreu o pênalti ali, né? A arbitragem do Carioca ali foi uma boa arbitragem. A gente cobrou aqui que ele fosse neutro e para mim ele fez uma boa arbitragem, graças a Deus, sabendo o seu histórico de lambanças aí no futebol. Mas ontem, graças a Deus, ele fez uma boa arbitragem. E o Davó errou um gol ali, né, cara, que era fácil de fazer, né, cara? Errou mais um gol, mas, né, foi compensado com pênalti aí.
E o Davó foi mediano ali, né, cara? Se tivesse feito o gol, ia ser o terceiro dele. E o Davó ali incomoda bastante, mas eu creio que o Davó pode entregar mais um pouco aí, cara. Principalmente na hora de finalizar. Entendeu? Marrone, mais uma coisa que a gente cobrou, né, Marrone? Bora fazer o teu gol, cara. Tu não tá fazendo gol, tu já tá aqui faz um tempo. Tu ainda não fez gol, apesar de ter sido de pênalti. Um belo pênalti, muito bem batido do Marrone, parabéns, né? Foi um dos pênaltis mais bonitos que eu já vi, né? Um jogador bateu, o Marrone bateu esse pênalti muito bem batido, e com esse gol aí o Remo se saiu vitorioso, graças ao nosso bom Deus aí, nesse jogo contra o América, que muita gente se estribou aí, apostou no Remo, e tem muita gente, muito remista que ganhou muita grana, né, apostando no clube do Remo, né, pessoal? Como eu falei, os reservas que entraram, eu queria ter muito o Regis, sabe, ele pudesse jogar o jogo todo, né, cara? Porque ele é um jogador que em curto espaço, assim, ele faz coisas que não é de jogador normal, um jogador diferenciado, né, cara? Apesar dele não ter aparecido tanto, mas, né, é um ótimo jogador, né, cara? É um muito bom jogador. Agora essa questão física que atrapalha, né, as lesões que ele já teve. E o Regis, eu queria contar com o Regis muito mais tempo dentro do campo, mas infelizmente, né, cara, ele é um jogador limitado fisicamente, mas sempre quando ele entra, as coisas mudam de figura. E quando entrou, como eu falei, Regis, Janderson e Viseu, a gente freou o América, e aí eu vi, o Remo vai vencer esse jogo, entendeu? Porque a pressão não foi até o final, pelo contrário, eles poderiam ter levado mais gols, porque o Remo estava ali, né, só esperando um contra-ataque. E não era difícil de acontecer o Remo fazer mais um gol. E foi aí que eles perceberam, né? E ficaram, né? Não atacaram tanto. E foi aí que o Remo conseguiu vencer a partida aí, sendo malandro também no final, segurando a bola lá na frente, né, cara? O Janderson entrou aí, né? Segurou a bola lá na frente, né? Deu mais aquele toque de bola. A gente sabe que o Janderson é um ótimo jogador, entrou muito bem aí. Eu achei que esses jogadores todos entraram bem, né? Janderson muito criticado, mas foi outro que segurou a bola no ataque ali, né, cara? Ele anda meio afoito, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ontem ele foi providencial nesse jogo, na minha visão. Não fez nenhuma partida brilhante ontem, como o time todo não fez, mas fez o que tinha que fazer. A frase desse jogo foi essa: o Remo fez o que tinha que fazer. Essa é a frase que eu dou para esse jogo aí, tá, pessoal? Até o Viseu entrou bem, cara. O Viseu entrou muito bem ali, deu um passe ali milimétrico, se eu não me engano, pro Janderson, né? E não, o jogador do América puxou ali, pra mim era cartão vermelho, entendeu? E o Viseu entrou muito bem, não fez gol, mas como eu falo, taticamente ajudou muito o Remo a segurar a bola lá na frente, preocupou a parte defensiva do América. Então o Viseu aí, apesar das críticas, a gente torce para todos que trabalham no Remo, até pro Antônio Oliveira, cara. A gente torce pros caras dar a volta por cima, porque eles dando a volta por cima, o Remo também dá a volta por cima junto, entendeu? Mas as críticas fazem parte. Tem que ser assim, não tem jeito, entendeu? Agora um jogador aí que pra mim, me desculpa, cara, me desculpa, mas não tem condições, porque é um jogador, cara, na minha visão, que não se esforça. É um jogador que dorme em campo, cara, que é o Pedro Castro. Esse daí não é indefensável, cara. E eu acho que só pode ser isso, cara. O Antônio Oliveira tem um caso com o Pedro Castro. Eu acho que eles até já marcaram o casamento, cara. Só pode, porque o cara não rende nada, meu amigo. O cara não rende absolutamente nada. Foi o único que entrou e não fez nada no jogo. E não é de hoje. E ele foi o primeiro a entrar no lugar do Pavani. Quem era para entrar no lugar do Pavani era o Janderson, cara. Então são coisas que a gente vê que o técnico não tem leitura de jogo. É por isso que ele está sendo massacrado, mesmo depois de uma vitória. Coisas óbvias que ele tem que fazer, ele quer fazer ao contrário.
Já não basta não ter um leque de opções de esquema tático, ele só sabe só um esquema, que é o 4-3-3. Coisa que um técnico tem um leque de opções a mais, é muito fácil de tu dar um nó tático no outro técnico. Mas ele só tem um, que é o 4-3-3. Ele poderia mudar, cara. 4-4-2, 3-5-2, de acordo com o jogo. Mas não, ele só faz mudar jogador posição por posição. Assim fica muito mais fácil para outro técnico. Entendeu? O técnico tendo outra opção de tática, ele consegue dar um nó tático no time adversário. Mas ele é muito previsível, Antônio Oliveira. Esse que é o problema dele, cara. Entendeu? E o Pedro Castro, me desculpa, mas não tem condições, tá, pessoal? Resumindo, conseguimos os 3 pontos. Sinceramente, estou muito feliz porque o Remo tinha que trazer essa vitória. Mas, para sonhar com acesso, tem que engatar 3 a 4 vitórias. Entendeu? No mínimo 3 vitórias. Vocês estão vendo a Ferroviária aí, já encostou nos 10 primeiros, porque conseguiu 2 a 3 vitórias seguidas. Então é isso que o Remo tem que fazer. Tem que manter, entendeu? Essa constância aí. Tem que vencer umas 3 partidas seguidas, cara. Em 2 jogos é melhor o Remo vencer um e perder outro. Não adianta vir com esse papo de 2 empates, que isso daí, meu amigo, é ilusório. 2 empates é 2 pontos. Uma vitória e uma derrota são 3 pontos. Então, entendeu? Se for pra eu escolher, bora ficar invicto com 2 empates. Não. Eu prefiro perder uma e vencer a outra. Olhando o contexto do que eu tô explicando pra vocês. É claro, a gente quer vencer todas. Entendeu? Mas esse negócio de 2 empates, meu amigo, entendeu? Só faz engatar o time que empata muito. Estamos invicto, mas 1000 empates não vai adiantar, cara. Não vai adiantar. Então bora engatar uma sequência de vitória, que o Remo tem que se reabilitar de verdade aí nessa competição. E precisa engatar uma sequência de vitória, tá, pessoal? Rafael Castro, zagueiro, foi pro Paraná, né, por empréstimo. Não faz mais parte do clube do Remo. Ontem, Daniel Cabral estava jogando aí pelo Volta Redonda, né, que empatou com o Novo Horizontino, né, pessoal? A parte de baixo da tabela aqui, Mucura, tá difícil, cara. A tua situação tá precária, meu patrão. Mucura tá lascada. Se você ver a tabela, não tá nada melzinho pra Mucura, cara. Pra eles saírem dessa situação, eu tava olhando, tá pegando preto pra Mucura. E a gente espera que piore, né, cara? Espera que piore. Eles estão olhando só pro Remo, cara. Estão esquecendo do time deles. É por isso que eles estão nessa situação aí. Entendeu? Estão olhando só pra campanha do Remo. E os próprios torcedores estão esquecendo do time deles, cara. Que tá aí lascado, na piema, na zona de rebaixamento. E não tá fácil pra vocês. Vocês, mucurentos, acabar esse vídeo aqui, vamos dar uma olhada na tabela, que vocês vão ver o que eu tô falando. Entendeu? Praticamente só um milagre, cara, pra vocês, né, saírem dessa situação. E o Remo tá aí, aos trancos e barrancos, a torcida reclamando do técnico, mas a gente tá lá, cara. Estamos em quinto. Inclusive, hoje tem o jogo Avaí e Cuiabá, né? A gente tem que torcer pra dar um empate ou então vitória do Avaí. Porque o único que pode passar o clube do Remo aí é o Cuiabá. Né? O jogo é na casa do Avaí. E se o Cuiabá vencer, ele passa o Remo e o Remo vai para sexto novamente. Mas fica ali colado. Entendeu? Fica ali colado e vamos torcer aí para um empate ou vitória do Avaí, e o Remo continua em quinto lugar. Tá, pessoal? Deixe seu comentário aqui, pode falar à vontade. Renato, tu tá ficando doido? Onde que tu não viu? Que eu já recebi muita crítica, principalmente no meu grupo lá. Entendeu? Que eu dormi demais, que eu acho que eu não vi o jogo, mas eu sinceramente não vi esse desespero todo nesse jogo contra o América. Achei sinceramente um jogo, não vou dizer tranquilo, mas de boa ali. Eu vi que o time do América não deu liga, não tinha como o Remo sair perdedor dessa partida, cara. O Remo tava fazendo uma partida, né, vamos dizer assim, segura defensivamente, né, cara, na minha visão. Será que é o Dia dos Pais que tá me deixando assim, cara, com o coração mole, né, cara?
Essa é a minha visão, tá, pessoal? Me perdoe aí se não lhe agradou a minha opinião, mas a minha opinião é essa. Mas tem um jogo contra o Botafogo. Bora continuar nessa pegada aí, conseguindo vencer aqui fora, aqui em casa e tirando ponto lá fora. Já chega de empate, já chega de empate, já chega de empate. A gente quer vitórias, saldo de gol. Tem que melhorar esse critério de desempate aí, porque também tá pegando esse lado aí no critério de desempate, principalmente com a Chapecoense. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Tamo junto, galera. E vamos que vamos aproveitar o domingo, do Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, nosso amigo Denilson Tavares, né? Tamo junto, meu amigo. E a todos os pais lá do nosso grupo Fala do Leão e aos nossos inscritos aqui, beleza? Tamo junto, papai. É nóis.